É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7h06, manhã do dia 4 de dezembro de 2025, mais um dia começando. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. E é esse Deus, nesse momento, que nós estaremos falando com Ele. Você que nos acompanha através da nossa rádio, agora também você passa a nos acompanhar também pela nossa rede social, Facebook, logo seguido o canal Conectado ao Sagrado. Deus o abençoe, graça e paz. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia que renovou-se nesta manhã, neste dia, e a sua misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. Ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, neste dia, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco como criatura nas mãos do Criador, ó Deus, e abençoa-nos com a sua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio. E que verdadeiramente, ó Pai, o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, queridos? Eu quero ler nesta manhã com vocês aqui o Salmo 34, versículo 4, que diz o seguinte: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu quero nesta manhã trazer para você uma palavra sobre confiando em Deus no perigo. Imagina uma noite escura, uma tempestade violenta, trovões rasgando o céu e relâmpagos iluminando toda a terra. E dentro de uma cabana, um homem assusta-se ao ouvir passos estranhos ao redor. Os seus pulmões enchem-se de medo, sua mente se enche de dúvida. Será que Deus me ouvirá? Será que vou escapar desse perigo? Agora coloque-se no lugar dele. Essa é a experiência de muitos ao enfrentarem momentos de perigo e incerteza. Mas eu quero dizer para você que há uma promessa que nos dá esperança. O salmista diz: procurei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Então hoje eu convido você, porque nós vamos explorar como confiar em Deus no perigo, fundamentados nesse versículo, Salmo 34, versículo 4. O Salmo 34, de acordo com a tradução judaica, com o Talmud, ele é atribuído a Davi, escrito provavelmente durante um perigo em que ele fugia de Saul, seu inimigo. Foi uma época de grande perigo, perseguição e incerteza na vida de Davi. Davi era um homem que passou por momentos de medo e insegurança, passou por risco de vida, e foi aí que ele compôs este salmo como um testemunho da sua confiança em Deus. No mundo antigo, os perigos eram reais, guerras, perseguições, risco de morte. Davi, até mesmo tomando conta das ovelhas, ele teve que enfrentar um urso e matá-lo, porque senão o urso mataria ele. Ele enfrentou um leão e matou o leão, porque senão o leão mataria ele. Então existiam riscos reais de morte. E a fé em Deus era uma âncora para o povo de Israel. Então esse salmo não é apenas uma expressão de louvor, mas é uma declaração de confiança ativa, mesmo em meio ao perigo. No coração do Salmo 34 está a fé ativa na soberania e misericórdia de Deus. Isso é uma discussão teológica
muito antiga sobre esse salmo. E o versículo 4 do Salmo 34 reflete a verdade de que Deus ouve os clamores de seus fiéis e os livra dos medos. Então a confiança em Deus não elimina o perigo, mas transforma a nossa perspectiva, fortalecendo a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Então, teologicamente, podemos afirmar que Deus é um refúgio seguro, um socorro bem presente nas tribulações, de acordo com o Salmo 46:1. Então o salmista reconhece que o coração e a oração é uma ponte entre o medo humano e a intervenção divina. Então, dessa forma, confiar em Deus no perigo é reconhecer que sua presença e poder são maiores do que qualquer ameaça à nossa vida, à nossa integridade física e moral. E o interessante é que quando nós fazemos a exegese do Salmo 34, versículo 4, ele começa dizendo: procurei. A palavra procurar em hebraico é darash, que significa buscar de forma intensa, persistente, com determinação. Não é uma oração superficial, mas uma busca sincera e contínua por Deus, principalmente em momentos de necessidade. E ao Senhor em hebraico, já comentei aqui, é Yavé, o nome de Deus revelando a sua aliança, sua autoridade suprema. Confiar em Yavé é confiar na fidelidade de Deus e nas suas promessas. Ele me ouviu, shahar, ou seja, essa palavra shahar em hebraico significa o ato de ouvir é mais do que escutar. Implica em atenção, resposta favorável, intervenção. Então Deus não é um ouvinte indiferente. Ele responde às orações sinceras. O clamor do justo pode muito em seus efeitos. E me livrou. Essa frase me livrou, nós podemos pegar uma palavra hebraica que é yashá, que significa salvar, libertar, resgatar. Ou seja, a libertação aqui pode referir-se a uma intervenção física, como também emocional e principalmente espiritual. Nós somos sondados e rodados a todo momento por perigos físicos, emocionais e espirituais, principalmente espiritual, é onde nasce tudo primeiro. E a frase de todos os meus temores, aqui refere-se aos medos, e a palavra para isso aí, no hebraico, é meihar, ou meihar. Então, refere-se ao medo, aos medos, né, que assolam o coração do homem. Então, a promessa é que Deus pode remover o medo que nos paralisa. Quando Deus neutraliza os medos que nos paralisam, Ele traz a paz genuína. Então, uma curiosidade é que o termo darash, que é para procurar ou procurei, indica uma busca ativa, sugerindo que a oração é uma ação que exige esforço e fé. Essa é a curiosidade para essa palavra, procurei, darash. Exige uma oração, né? A oração é uma ação que exige esforço e fé. E a palavra Yashá, que é me livrou, é também relacionada ao nome de Jesus, Yeshua, que veio para salvar. Então Jesus nos livrou da morte e dos temores. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. O pecado que nos traz a paz estava sobre Ele. E no Salmo 91, versículo 14 e 15, diz: porque Ele me ama, eu o livrarei, porei nele o meu nome. E no Salmo 23, 4, nos diz que ainda que eu ande por vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus.
Então essas passagens reforçam a ideia de que a nossa confiança em Deus nos momentos de perigo é fundamentada na sua fidelidade, presença e principalmente no poder para nos salvar. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, a libertação de João Calvino ali, ou seja, durante a perseguição dos protestantes na França, Calvino confiou na soberania de Deus mesmo diante do perigo de morte. A sua oração e fé fortaleceram sua caminhada e Deus o preservou. O episódio de Daniel na cova dos leões ali no livro de Daniel, capítulo 6, Daniel orou com fé e Deus o livrou do perigo, mostrando que confiar em Deus é confiar na sua proteção mesmo na adversidade. Confiar na proteção de Deus mesmo na adversidade. Interessante que Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, é o maior exemplo de confiança em Deus no perigo. No Getsemane ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Mesmo diante da cruz, Jesus confiou no Pai e foi obediente até a morte, oferecendo salvação a todos nós, a todo aquele que nele crê, para não perecer, mas tenha vida eterna. Então a confiança de Jesus no propósito de Deus nos ensina que mesmo no maior perigo, podemos confiar que Deus tem um plano de salvação. Pastor Dimas, como que nós colocamos isso na vida ativa, aplicação prática, no dia a dia? Primeiro ponto é isso, é confiança ativa. Não basta orar em momentos de perigo. É preciso buscar a Deus com intensidade e perseverança, confiando que Ele ouve e responde. Nos momentos de bonança e de perigo, devemos manter a nossa comunhão com Deus. Segundo ponto é viver sem medo. A fé em Deus nos capacita a enfrentar riscos e ameaças com coragem, sabendo que Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, socorro bem presente diante das angústias, diante das lutas do dia a dia. Terceiro ponto é clamar com sinceridade. Como Davi, nós devemos recorrer a Deus em oração verdadeira, confiando na sua misericórdia. E último ponto de aplicação prática, testemunho de fé. A nossa confiança no Senhor em momentos difíceis é uma luz que aponta para Cristo, convidando outros a conhecerem a salvação. Então eu quero concluir nessa manhã dizendo para você que Deus nos convida a confiar nele em todos os momentos, especialmente, principalmente, nos momentos de lutas, de perigo. Não importa a tempestade ou a ameaça que enfrentamos, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. E como Davi disse, podemos dizer: procurei ao Senhor, Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Amém? Fique com essa palavra na sua vida neste dia, em nome de Jesus, graça e paz. E para você que